Hoje nós vamos falar sobre implante dentário, né? E tinha convidado o Dr. Felipe para estar aqui com a gente nessa live sobre implante. O Dr. Felipe é o dentista especialista em implante aqui da Engel Odontologia, porém por um problema de acidente na estrada, o Dr. Felipe não conseguiu chegar para nem fazer os atendimentos, né, aqui. Então nós vamos seguir o roteiro aqui do que a gente a gente fez para poder responder as perguntas que foram feitas aqui, e vamos fazer algumas explicações, né? Como nós fizemos na live da semana passada, eu vou mostrar alguns casos que nós tratamos, e para a gente iniciar, a gente fez uma enquete, algumas perguntas, né? E vamos passar direitinho a primeira pergunta, que é a básica, né? Dói colocar o implante dentário, né? Eu costumo brincar com os pacientes que acho que deve doer mais fazer a remoção de um dente, perder um dente, do que propriamente você fazer a instalação do implante dentário, né? Então a colocação do implante dentário realmente é uma instalação sem dor, até porque a gente faz toda a questão de anestesia do local, e essa anestesia realmente dá um conforto muito grande para o paciente. Em alguns casos mais complexos, né, como a gente vai falar, como por exemplo fazendo um implante igual desse paciente especificamente, né, ou até um pouco mais complicado, vou mudar aqui, um caso de um protocolo duplo, a gente pode estar usando para esse tipo de procedimento uma anestesia com auxílio de um médico anestesista, né? Ou seja, a gente faz aí o uso de um como se diz, me fugiu a palavra aqui, mas o médico anestesista faz uma sedação, né? E essa sedação é acompanhada por um médico anestesista, para que a gente possa estar fazendo esse tipo de tratamento, que foi de uma paciente que nós operamos lá em Vitória, né? Então, um caso mais ou menos dessa forma aqui que a gente está colocando, onde foi feito um protocolo duplo em cima e embaixo. Então, a gente pode estar utilizando para fazer esse tipo de cirurgia uma sedação do paciente. A sedação do paciente ela pode ser feita para até uma cirurgia do dente do juízo. Então hoje a gente utiliza bastante esse tipo de procedimento, porque dá um conforto muito grande para o paciente, né? Outra pergunta, né, muito comum que a gente recebe é o seguinte: demora muito para colocar um implante, né? A instalação do implante, propriamente dito, depende muito se o paciente tem o dente vai ser extraído ou se o paciente já está sem dente, né? Então, dessa forma, a gente consegue... vou mostrar uma foto aqui do paciente. Então, são duas situações, né? Quando nós temos o paciente nessa situação, que esse aqui foi um caso de protocolo, o paciente já era edêntulo, usava dentadura, foi feita a instalação. Então, a instalação é relativamente simples, tá? E rápida, tá bom? Agora, nesse caso específico que eu estou mostrando, como é um protocolo, é um procedimento um pouco mais demorado. Quando é um dente unitário, realmente a gente já viu procedimentos de 15, 20 minutos para se fazer um implante dessa forma no paciente, tá? Deixa eu só tirar aqui essa foto aqui. Então, são casos de implantes unitários, por exemplo, esse paciente, né, ele fez 4 implantes nos dentes da frente. Vamos dizer que uma situação dessa a gente pode ter feito aí em torno de mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia, todos os 4 implantes dos dentes da frente, tá bom? Quem usa dentadura, né, o prótese móvel, deixa eu parar de... Quem usa dentadura ou prótese móvel há muitos anos pode ser colocado implante? A resposta é sim, né? Hoje está super na moda os implantes que nós chamamos de protocolo, que foi desenvolvido por Brånemark. Brånemark foi um dos precursores do implante, né?
E esse protocolo ele veio realmente para revolucionar e devolver a autoestima dos pacientes, principalmente dos pacientes que usam dentadura. Por quê? Porque com alguns implantes, na maioria das vezes em torno de 4 a 6 implantes, nós conseguimos reabilitar a boca do paciente. Essa reabilitação ela é feita, deixa eu mostrar um caso aqui para vocês, né? Dessa forma. Então esse paciente, por exemplo, foram feitos 5 implantes e logo em seguida, né, foi feita a colocação de uma prótese. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, que é uma prótese mais ou menos igual a essa, tá? Ela não tem o céu da boca e você coloca a prótese e ela fica parafusada, né, nesses implantes que nós colocamos aí no dente do paciente, tá? Então hoje realmente isso é uma coisa que a gente faz aqui corriqueiramente no consultório para poder devolver a autoestima para esse paciente. Esse caso é um caso bem típico, né? Paciente que usava dentadura em cima e embaixo, um caso que nós chamamos de all-on-4. All-on-4 é uma técnica e nessa técnica a gente consegue reabilitar, ou seja, devolver para o paciente para ele conseguir mastigar, comer, sentir o gosto dos alimentos, né? Principalmente na parte inferior, onde a dentadura embaixo ela realmente é uma prótese muito difícil de se adaptar, né? O paciente tem muita dificuldade para comer. E esse protocolo realmente hoje é o sonho de muitos brasileiros, uma vez que o Brasil ainda é um país de desdentados, né? Então a gente pode reabilitar e devolver a autoestima para o paciente utilizando esse tipo de procedimento. Joia? Como saber se a minha boca pode receber o implante, né? Isso é muito importante, porque muitos pacientes, quando eles perdem um dente, a gente tem a movimentação do dente. Então eu vou mostrar aqui uma simulação para vocês entenderem, né? Então o paciente perdeu o dente inferior e aí o dente superior, que é esse dente rosa e que está em rosa e verde, o dente ele desceu. Então numa situação, mesmo o paciente perdendo um dente, né, a gente não consegue fazer o implante se a gente não preparar o terreno, se a gente não ajustar esse espaço para que o paciente possa receber o implante, né? No dente inferior, a gente precisa fazer a recomposição, ou seja, o reposicionamento desse espaço para que o implante caiba nesse lugar aí. Outro ponto assim muito que a gente vê muito aqui no consultório, né? O paciente perdeu o dente de baixo e perdeu o dente de cima. E o que acontece? Os dentes, eles não param de nascer, tá? Então o dente ele só para de nascer quando ele encontra um antagonista. E no caso aqui que a gente está mostrando nessa configuração, nessa figura que está aí, a gente mostra o que? O dente de baixo ele começa a subir e o dente de cima ele começa a descer. E acaba que o paciente perde esses dentes todos. Então, no caso específico, precisa ser preparado, precisa ser feito um planejamento, onde ou a gente vai extrair esses dentes e colocar tudo em implante, ou a gente vai colocar um aparelho ortodôntico, que é muito comum, e recuperar esse espaço para que a gente consiga fazer o tratamento. Legal? Quem pode usar implante, né? Na verdade, todo mundo pode usar implante. Hoje o implante ele tem algumas restrições com relação à saúde sistêmica do paciente. Então tem algumas medicações, principalmente pacientes com osteoporose, que se o paciente tiver medicado, a instalação do implante naquele período da medicação ela é contraindicada. Então a gente precisa de uma autorização do médico para poder a gente suspender o uso desse medicamento, dessa medicação, para que a gente possa estar fazendo um implante e depois o paciente retorna o uso dessa medicação. Outra questão muito comum do implante, quem pode ou quem não pode, é a questão da quantidade de osso, né? Então, em alguns casos específicos, a gente percebe que ao fazer o implante, a gente não tem osso suficiente para a gente poder instalar esse implante na boca do paciente. Quando isso acontece, aí a gente faz o famoso enxerto ósseo, que é para poder a gente conseguir devolver estrutura para que o implante possa ser fixado na boca do paciente, né? Deixa eu ver aqui que eu separei aqui, deixa eu ver.
Então, por exemplo, casos bem típicos, né? Um caso aqui bem complexo que a gente tratou aqui no consultório, é um caso de implante posicionado errado, porque não tinha osso, né? Então você vê um implante do lado do outro, a gente fez a remoção desse implante e a gente posicionou o implante de forma correta. Nesse caso, esse posicionamento a gente teve que abrir mão, teve que fazer o quê? Teve que fazer um enxerto para que a gente conseguisse fazer a colocação, a instalação do implante na posição correta. Vou tirar essa foto aqui que é meio feia, né? O implante incomoda? O implante dói? O implante não incomoda, o implante não dói, né? Existem algumas pessoas que sentem, até relatam, mas isso já é mais do procedimento cirúrgico, principalmente pós a instalação do implante. Mas isso a gente controla muito com a medicação. Outro ponto muito que a gente escuta muito aqui, e é a primeira pergunta, primeiro se o implante dói e depois se a gente pode perder o implante. Existe sim na literatura, tá o Rafael aí, o Rafael pode falar bem, vai o nosso implantodontista lá de Vitória. Na literatura existe sim, existe uma porcentagem onde o paciente pode perder o implante, né? Mas eu acredito que o paciente vai perder o implante, a maioria das vezes por erro de planejamento, tá? Então você simplesmente você precisa adequar o meio, você precisa deixar a boca do paciente preparada para que possa receber esse implante. E isso minimiza muito a questão da gente perder esse implante. Em alguns casos onde a gente tem essa rejeição, né, que na literatura não sei ao certo, mas em torno... Fala, Dani, tudo bem? Eu acho que é em torno de 0,5% pode ter perda. Depois eu posso ver esse dado especificamente. Vê para mim, Matheus, acho que é 0,5% pode ter uma rejeição, mas isso não inviabiliza a gente trocar, fazer um procedimento, mudar o implante de posição e a gente restabelecer a função do paciente, tá? Então a rejeição pode acontecer. Os casos que a gente já verificou e viu a rejeição, muitos deles foram erros de planejamento e isso pode ser muito bem revertido com o planejamento e com o implante colocado de forma correta, né? Então, uma coisa muito comum que a gente vê com os pacientes, e principalmente dos pacientes totalmente edêntulos, paciente que não tem dente, é porque ficou muito tempo sem o dente, né? E o que segura o implante é o osso, que é o mesmo osso que segura o dente, né? Então, quando o paciente perde o dente, a gente chama esse osso de osso alveolar. A tendência é que esse osso alveolar ele vai sendo reabsorvido, ou seja, antigamente o pessoal falava assim, minha gengiva foi murchando, né? E essa gengiva murchar é realmente o paciente perdeu o osso. Então, para que a gente consiga instalar o implante, a gente precisa ter osso. 7,6% dos pacientes eles podem ter, o Matheus puxou essa informação, 7,6% dos pacientes após a instalação do implante pode ter uma rejeição, tá? Só para a gente trazer o dado correto aí, tá bom? Bom, por que fazer o implante, né? Primeiro, ponto básico, tá? No meu ponto de vista, tá? É a gente conseguir devolver para o paciente a mastigação, né? Então, um paciente com muita infecção na boca, sem condições de mastigar, de se alimentar. Então, assim, o implante ele vem realmente para recompor essa estrutura e ajudar na função mastigatória. E, em segundo lugar, eu diria que é o que? É a autoestima do paciente, né? É muito desagradável o paciente vai num restaurante e não consegue comer, não consegue mastigar, não consegue ter uma vida social, né? Sem dente. É muito desagradável. Então a gente vê, por exemplo, esse caso que eu estou mostrando, é um caso de protocolo. É um paciente que usava dentadura, não conseguia comer, não conseguia comer um churrasco, não conseguia comer uma fruta, né? E a queixa principal é principalmente quando o paciente ele ia para algum restaurante, para algum ambiente em comum com outras pessoas.
e realmente isso dá um desconforto muito grande. A gente vê que na parte de baixo desse paciente ele precisa fazer ainda uma recomposição de dente, mas claro que é um processo que a gente vai buscando diariamente com os pacientes para recompor e a gente devolver essa questão mastigatória e devolver a questão do sorriso do paciente, né? Deixa eu mostrar um caso aqui bem legalzinho, né? Então imagina, ó, paciente sem dente, né? Como que vai conseguir ter uma vida social, né? E hoje ainda mais no mundo das redes sociais, de Facebook, Instagram, cada vez mais a câmera está mais próxima dos dentes, da face do paciente, e a gente começa a perceber cada vez mais problema e a gente quer realmente solucionar esse problema, tá? Outro ponto muito importante, né? Quando a gente precisa fazer um implante, simplesmente não é sair colocando parafuso na boca do paciente. É super importante a gente ter uma equipe alinhada, porque dentro de um processo, de um tratamento, da gente resolver o problema da boca do paciente, resolver a questão da autoestima do paciente, o implante, na maioria das vezes, é a última etapa, né? Então não tem como você fazer uma cirurgia sendo que a boca do paciente está cheia de tártaro, está cheia de infecção, está cheia de cárie. Então tem todo um planejamento, né? Então aqui na Engel a gente está sempre preocupado em quê? Fazer as coisas na hora certa, no momento certo, tá? E o implante, muitos pacientes realmente eles querem o quê? Eles querem não ter o desconforto de uma dentadura, por exemplo, ou não ter um desconforto da perda de um dente na frente, como por exemplo esse caso. Vou mostrar aqui, peraí. Então, como é que é feito isso? A gente tem que fazer todo um preparo, faz todo um tratamento dos dentes. Depois que fez todos esses tratamentos, aí sim a gente consegue, né, por exemplo, igual esse paciente, tá? Fez todo um alinhamento da arcada superior para poder depois a gente devolver a função mastigatória e muito que o paciente busca, a função estética realmente dos pacientes, tá? Então, tinha uma última pergunta aqui, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou com o Matheus aqui e a Raquel me auxiliando. E quando a gente tem que remover um dente, né? Às vezes tem um dente que está inclinado e a gente precisa remover esse dente e precisa colocar um implante. Como é que é feito isso? Muitos dos casos o paciente perde um dente, mas a raiz do dente está lá, e se não tiver uma infecção, alguma coisa muito ruim, a gente remove o dente do paciente, na mesma sessão a gente faz já a instalação do implante para que isso possa ter a cicatrização, e a gente espera o período de cicatrização para poder depois a gente vir e fazer essa reabilitação. Joia? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui legal para mostrar. A Diana tá falando aí. Quem? Da turma do Enzo. Quem? Sou da turma do Enzo, ainda não tivemos conteúdo convidado sobre implantologia. Sobre o assunto. É isso aí. Como é que é o nome dela? Ela quer que eu fale sobre um pouquinho do enxerto. A Diana Carvalho. Legal, Diana. Falo sim de enxerto. Existem vários tipos de enxerto, né? Antigamente se usava muito enxerto autógeno, enxerto do próprio paciente. Tirava de um lugar e colocava no osso. Isso tornava muito a cirurgia muito dolorida, né? E o implante autógeno, né? A taxa de sucesso era maior. Porém, pelo fato de isso exigir uma segunda cirurgia só para remover esse osso, isso caiu muito em desuso. Então hoje existe muito enxerto que a gente usa, o famoso um enxerto granulado, né? E aí a gente coloca esse enxerto meio que imitando o osso do paciente, tá? Tem um período de cicatrização. Então esse é um dos tipos. Existem vários tipos de enxerto, né? Então enxerto pediculado, enxerto até de próprio da gengiva, para poder a gente conseguir uma estética melhor do paciente. E qual tipo de enxerto a gente vai usar? É impossível falar aqui para você, porque cada paciente é um paciente. E
Cada paciente é um paciente. Então, hoje, o que precisa ser muito bem avaliado é se o paciente precisa fazer ou não enxerto e se a gente consegue realmente, por exemplo, igual esse paciente, onde foi feito um tratamento sem enxerto, tá? Então, só mudar aqui, peraí, só um pouquinho, vou parar de compartilhar aqui, isso, eu não fico perdido aqui Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas essa é uma coisa mais técnica que eu acho que em outro momento a gente discute isso muito e nem com o paciente muito a gente vai falar a questão do tipo de enxerto que a gente vai colocar no paciente. É importante a gente trazer o resultado. Ah, sim, o enxerto do implante, você está falando? Ah, sim. Bom, por que se faz o enxerto de implante, né? Por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, mas o implante é como se fosse um parafuso, né? Então, para que a gente possa... Deixa eu pegar uma maquete aqui. Então, a gente tem aqui uma maquete, tá? Então, é um parafuso, onde eu vou colocar esse parafuso aqui dentro, e esse parafuso ele tem que ter um torque, né? A gente coloca ele aqui, e aqui a gente aperta com uma chavinha, e aí, se a gente conseguir um torque aí de 40, 50, 60 newtons de força, eu posso dizer que o implante está travado e aí eu consigo fazer a colocação de um dente, tá? O que acontece? Quando nós temos um espaço maior, o paciente perdeu o osso, aconteceu algum problema, ou quando se extrai o dente, e o implante ele entra e ele fica solto aqui dentro nessa região aqui, tá? Sem a osteointegração, ou seja, ele não trava, ele não gruda. Então a gente, na maioria das vezes, tem que fazer o enxerto. Um dos motivos é esse, para que o implante possa estar em contato com o osso e assim possa ter a osteointegração, tá? Tem também enxerto de para levantar a altura. Tem vários tipos de enxerto que a gente pode tá fazendo, e para cada paciente existe uma técnica e um determinado enxerto que pode ser feito. Particularmente, eu gostaria que o Felipe estivesse aqui comigo, que é o especialista em implantodontia, poderia falar de uma maneira mais técnica, mas essa não é a nossa intenção, não é que ensinar, e sim e assim simplesmente mostrar, tá? Então, Diana, convido você para ir na clínica lá, combina com o Enzo, tá? Para ir lá conhecer a clínica da Jardim Camburi, e aí sim você vai ter uma aula lá de implante com o Dr. Rafael, tá? Com o Dr. Fábio, o Dr. Cleidson, que são os implantodontistas que trabalham lá na nossa clínica em Vitória. Tá joia? Deixa eu ver aqui. E aí, alguma dúvida mais? Se tiver, estamos aqui à disposição. Como eu já falei, opa, apertei o botão errado aqui. O intuito da live é trazer um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo e principalmente mostrar as indicações que hoje a gente tem essa possibilidade de fazer, principalmente aqui na Engel, tá? Nosso intuito aqui da Engel Odontologia não é ensinar ninguém a fazer implante, mas é simplesmente demonstrar o quê? Que as coisas aqui nós fazemos com muita propriedade, com muito planejamento e de maneira muito séria, respeitando o paciente, tá? Existem alguns casos complexos que a gente já viu, onde o implante é feito de qualquer maneira, né? E profissional, infelizmente, visando simplesmente fazer o implante sem entregar uma qualidade final para o tratamento. O implante, vamos lá, você tem um cuidado pós-cirurgia, tá? Que nós temos que tomar cuidado, mas o cuidado, vamos dizer de uma maneira geral, com o implante, depois dele osteointegrado, você vai tratar o implante como se fosse um dente seu. Você tem que fazer a limpeza, você tem que vir fazer os tratamentos preventivos, e tanto nos casos mais complexos de protocolo, o paciente tem que vir no consultório de 6 ou de 8 meses, onde se remove, né, o protocolo. Para quem não sabe, é isso aqui, tá? Então é uma prótese tipo dentadura, e essa prótese a gente parafusa ela, então a gente tira ela. Então o implante está aqui, né? E a prótese a gente parafusa ela. Então, de tempos em tempos, vai depender muito do pH e da condição que o paciente consegue higienizar, ele tem que vir fazer uma manutenção desses implantes, tá bom? Quando eu vou falar sobre aparelho invisível, eu vou falar semana que vem sobre Invisalign. É semana que vem?
Pode ser, né? É. Eu que decido mesmo. A gente vai falar, porque eu estava cansado já de falar de Invisalign. Eu falo de Invisalign desde 2013, né? Eu fui um dos primeiros dentistas do Espírito Santo a trazer essa modalidade de tratamento. Mas semana que vem nós vamos falar sobre Invisalign. Tá joia? Alguma dúvida aí, Matheus? Eu acho que vou trazer o Matheus para falar aqui, que o Matheus é protesista, ele participa, nós vamos fazer uma live com o Matheus também sobre lentes de contato e facetas. Ele é o nosso fera aqui na clínica aqui para devolver os sorrisos dos pacientes. Tá joia, eu estou à disposição. Ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aqui no Instagram ou no Facebook da clínica, tá bom? Que a gente está aqui para poder realmente trazer alguma informação, alguma coisa diferente. Tá joia? Grande abraço, tudo de bom para todo mundo e bom resto de terça-feira no friozinho aqui de Aracruz. Tchau.